Bom, pessoal, vamos conversar agora a respeito do tema que aparece na seguinte matéria. Filipinas instam a China a remover plataforma móvel em disputado banco de areia no mar da China Meridional. Eu já trouxe esse tema outras vezes aqui, mas fazia um certo tempo que eu vinha prometendo trazer esse mapa e eu sempre esquecia. Eu já trouxe outras vezes, mas eu estou prometendo trazer de novo faz um tempo e eu sempre esqueci. Está aí o mapa para vocês, que diz respeito à disputa por áreas no mar da China Meridional. Vemos reivindicações da China, do Vietnã, da Malásia, de Brunei e das Filipinas, em torno de algumas áreas no mar da China Meridional. E, lógico, se há uma disputa entre a China e outros países, eu nem preciso dizer para vocês que os Estados Unidos exploram essa disputa para tentar gerar um caos que possa ser lançado sobre a China. No caso das Filipinas, eu vou comparar duas situações. Tá? O Vietnã tem reivindicações que colidem com as reivindicações chinesas. Só que a forma como o Vietnã trata essa situação é completamente diferente da forma como as Filipinas tratam essa discussão. Por quê? Porque o nível de autonomia do Vietnã é completamente diferente do nível de autonomia das Filipinas em relação aos interesses dos Estados Unidos. O Vietnã sabe muito bem como os Estados Unidos agem. O Vietnã esteve numa guerra contra os Estados Unidos, então conhecem bem os Estados Unidos. Então, o Vietnã tenta lidar com essa situação de uma maneira a não ampliar o caos, porque sabe muito bem que é isso que os Estados Unidos querem. Então, se movem de maneira diplomática, atuando em relação às suas reivindicações, que colidem com as reivindicações da China, sem, contudo, ampliar a bagunça, porque sabem que os Estados Unidos querem isso. Já as Filipinas são diferentes, né? São diferentes. Por quê? As Filipinas são infiltradas politicamente, têm presença militar nos Estados Unidos. E aí, o que acontece? As Filipinas, elas agem de um modo completamente diferente no que tange a isso, e os Estados Unidos exploram essa situação, como a China não gosta e o Vietnã também não gosta. Porque sabem que os Estados Unidos são campeões de explorar situações de caos. Então, isso resumidamente é só para a gente entender como os Estados Unidos, eles criam essas situações. Aí atuam em patrulhas conjuntas com as Filipinas, criam situações de atrito marítimo com a China e por aí vai. E já falamos sobre algumas dessas situações aqui no canal. Dessa vez aqui a gente vê mais uma vez uma disputa, uma situação de atrito ali no atol de Scarborough, que aparece aí no mapa para vocês, inclusive. Né? E aqui o que as Filipinas estão dizendo? Estão dizendo que estruturas chinesas estão ali e que não deveriam estar. Que tipo de estruturas? Plataformas flutuantes e boias com antenas que estão instaladas ali numa preparação, segundo as Filipinas, para a constituição de bases militares para que a China avance nos seus interesses ali no que diz respeito ao mar da China Meridional. Aquele tracejado vermelho ali é a reivindicação da China no mar da China Meridional. E claro que os outros países têm as suas reivindicações, e esse mapa ele centra a sua atenção em alguns pontos ali. Mas se vocês pesquisarem outros mapas, vão achar várias linhas sobrepostas, e eu acho que esse mapa é bem didático também, já trouxe outras vezes, que vocês vão ver que existe colisão de interesse ali. Então sugiro que pesquisem esses mapas aí, porque vocês vão ter uma boa ideia. Podem pausar o vídeo, pesquisar e depois voltar, se é do gosto de vocês. Se não, deixem para o final do vídeo, anota aí num cantinho, ó, pesquisar tal mapa, porque eu acho que vai ser bem útil para quem não viu esse mapa ainda. Né? Mas o fato é que é mais uma situação desse tipo. Se eu abrisse aqui um canal só para discutir atritos entre Filipinas e China sobre situações no mar da China Meridional, eu teria assunto para todo dia, tá? Porque sempre encontro matéria desse tipo. Né? Sempre está acontecendo alguma coisa. Eu penso essas situações e trago de vez em quando, até para não transformar o canal em um canal de atritos entre China e Filipinas. E os Estados Unidos, claro, sempre encontram uma forma de ampliar a atenção ligada a esse assunto, muito embora o medo das Filipinas é que os Estados Unidos empurrem as Filipinas para uma situação mais tensa e depois não prestem socorro, e depois não deem suporte, o que é a cara dos Estados Unidos. Né? O que piora esse quadro
é a postura do governo japonês. Não, o Japão não está reivindicando nenhuma área no Mar da China Meridional, até porque o Japão sequer é banhado pelo Mar da China Meridional. Só que a parceria do Japão com outras forças preocupa a China. E quando a gente observa, por exemplo, a conduta do governo japonês, a conduta do governo da Sanai Takaichi, que é a primeira-ministra japonesa, a gente vê que essa conduta ela está piorando ainda mais esse quadro de tensão, o que é super útil para os Estados Unidos que querem tensão nessa discussão aqui. E principalmente as parcerias entre Japão e Filipinas. Eu até não coloquei um mapa aqui que apareça o Japão, porque o meu foco dessa vez foi trazer esse mapa aqui dessa questão do Mar da China Meridional, inclusive sugeri que vocês vejam outros. Mas se vocês derem uma olhada no mapa onde apareça Filipinas e Japão, vocês vão ver a posição estratégica que Japão e Filipinas têm, inclusive com presença militar dos Estados Unidos, tanto no Japão quanto nas Filipinas, para operações numa eventual guerra por causa de Taiwan. Taiwan, parte integrante do território chinês, né? Então, o papel que Japão e Filipinas têm em relação aos Estados Unidos explica, em boa parte, as parcerias e o estreitamento de laços militares entre Japão e Filipinas. E quando a gente observa a constituição de zonas econômicas entre Japão e Filipinas, cruzando com a questão de Taiwan, sem haver um diálogo com a China, a gente já antevê o problema que isso gera. Então, quando eu coloco aqui que tem buchas de canhão sendo recrutadas, e eu digo que Filipinas e Japão, para mim, são indiscutíveis, sabe aqueles filmes de guerra onde tem aquele pelotão da frente que sai correndo e correndo gritando, e são os que morrem primeiro ali, né? Eu vejo Filipinas e Japão justamente nessa linha de frente, né? Então, já são buchas de canhão recrutadas, têm um papel estratégico, inclusive e sobretudo no que diz respeito à situação em torno de Taiwan. O Japão tem adotado uma postura, e isso vem se aprofundando ao longo dos anos com a autorização dos Estados Unidos e se acelerou no governo da Sanai Takaichi, que é de adotar uma postura beligerante. Quando foi derrotado na Segunda Guerra, o Japão foi forçado a adotar uma conduta passiva, assim os Estados Unidos impuseram. Agora que é útil para os Estados Unidos um Japão beligerante, os Estados Unidos liberam o Japão para ter essa conduta, desde que o Japão torne-se um problema para a China, até porque os Estados Unidos sabem muito bem que um Japão beligerante será um problema para a China, né? Se o Japão vai continuar na coleira ou vai desgarrar, e muitos esperam que isso aconteça, até porque o Japão sofre bastante nas mãos dos Estados Unidos, né? Não só pelo que aconteceu na Segunda Guerra, mas por tudo que aconteceu depois, quando o Japão ele esteve ali sob a tutela, assim como está dos Estados Unidos. O Japão é um país militarmente ocupado pelos Estados Unidos, politicamente infiltrado pelos Estados Unidos. O que alguns esperam, talvez seja mais esperança do que propriamente algo que vai vir a se tornar uma realidade, é que um Japão mais forte militarmente torne-se também mais independente, e isso inclua, lógico, os Estados Unidos. Mas daí eu acho que é mais esperança do que realidade. O que não significa, e uma vez alguém botou um comentário assim aqui e foi muito pertinente, né, que um Japão mais autônomo em relação aos Estados Unidos seja um problema menor para a China, o que não é, né? Claro que a união dessas forças é algo muito perigoso, mas um Japão com autonomia e beligerante, ele é um problema para a China também. E não só para a China. Todo mundo sabe o que significa um Japão armado e expansionista, né? Todo mundo sabe onde é que isso aí termina. Algo desse tipo culminou na Segunda Guerra Mundial, né? Então, convém observar isso também. Agora, o temor que alguns setores nutrem, e as Filipinas muito, né, é que na hora H, principalmente se observar o comportamento do Trump, algo mais grave estoure e o Trump tire o corpo fora. Porque o Biden tinha um comportamento em relação às Filipinas, o Trump tem outro. O Trump gera muita insegurança. O Biden tinha uma conduta em relação à situação de Taiwan. O que a China colocava e coloca até hoje?
não se intrometam no processo de reunificação, de reintegração completa de Taiwan, reintegração política, porque isso está se dando de maneira gradual, mas se alguém se intrometer, podemos seguir a via política, a via militar. Né? O Biden tinha um comportamento que deixava os grupos separatistas mais seguros em Taiwan. Já o Trump tem um comportamento bem diferente. Isso gera uma desconfiança desses grupos. Então a questão é, alguns setores empurram contra, mas não se sabe exatamente se lá na hora do vamos ver, o que o governo dos Estados Unidos vão fazer. Porque na verdade a pergunta é a seguinte, quem garante que lá na hora do vamos ver, o Trump não vai trocar o apoio por um ganho qualquer em transações com a China em termos de minerais críticos? Porque o Trump é dado a isso. Né? Ele é dado a deixar aliados na chuva na hora H. Os Estados Unidos fazem isso o tempo inteiro, mas o Trump ele parece que tem um certo orgulho de fazer isso. Né? Ele faz isso sem nenhum pudor e ainda sai se gabando. Né? Basta ver, já falamos sobre isso aqui várias vezes, para pegar um exemplo, né, desse tipo, né? A causa curda. Né? O Trump rifou os curdos. Né? Os Estados Unidos surfaram a onda da causa curda para gerar problemas para governantes rivais, né? Por muito tempo. E o Trump, com uma facilidade enorme, deixou os curdos na chuva. E o Erdogan, que atrita com os curdos, pintou e bordou em cima dessa situação. E setores curdos nutrem um grande ressentimento por causa disso. Então a facilidade com que o Trump abandona os aliados e se orgulha disso muitas vezes ainda, vai dizer, fechei um baita negócio com a China, usando aquela questão ali do mar da China Meridional e vai deixar as Filipinas se lascando. E o Trump segue exatamente essa linha. E não se espantem se isso acontecer, se é que a situação vai ficar mais grave ali. Até por isso as Filipinas tomam um certo cuidado aí. Elas atritam, geram tensão, mas mantêm tudo dentro de um certo patamar. Para a gente chamar aqui, uma guerra está para acontecer por causa da situação das Filipinas no mar da China Meridional, olha, a coisa tem que escalar muito ainda, porque escaramuças acontecem o tempo inteiro. Né? Escaramuças acontecem o tempo inteiro no mar da China Meridional entre a China e as Filipinas. Né? E aí caminhamos para a nossa tela final com as formas de apoio ao canal e também com a lista de vídeos do dia. Estão aí os temas que estão sendo abordados e os horários nos quais os vídeos estão indo ao ar. Sobre as formas de apoio ao canal, vocês sabem que a lógica aqui é a seguinte, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. Como se trata de um trabalho independente, o que mantém esse canal é o apoio dado por alguns de vocês a quem eu sou imensamente grato pela confiança no trabalho. Aí estão as 3 formas de apoio, podem apoiar por boleto bancário ou cartão de crédito pelo Apoia-se, tem o endereço, o link, o site do Apoia-se, que é um portal de apoio virtual. Podem apoiar também pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Se vocês digitarem, escreverem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer Thiago e Kátia, que é a minha conta com a minha esposa, aí vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem. Ou podem apoiar pelo botão Seja Membro, o botão fica aqui embaixo do vídeo, ajuda direto pelo YouTube. São várias faixas de valor e vocês escolhem a que for melhor para vocês. Dito isso, vou parando por aqui e tchau para todo mundo.